Olá, deusas e deuses! Hoje eu trouxe um convidado bem diferente e com assuntos diferentes. Inclusive, até porque eu nem o conheço muito. Conheci em um evento, a gente conectou, mas eu quero contar a história dele para vocês um pouquinho, porque a gente sempre gosta daquele gostinho de quero mais. Recebo Josh, da Cinevício, tá? Querido, obrigada. Obrigado. Saúde para nós. Pra nós. Muito luxo, poder e glória. Eu conheci o Josh da seguinte forma: me falaram de um evento que aconteceria ali no momento, né, do Oscar, no dia, né, do Oscar, e que seria transmitido numa sala de cinema aqui em Porto Alegre. E eu falei, nossa, que máximo, eu adorei a proposta. Aí a gente conversou, eu entendi, fui realmente uma experiência inenarrável. Mas certamente essa foi, como ele mesmo falou, assim, foi um caminho para chegar até aqui. Então, o que eu quero entender do Josh é, primeiro, o que o Josh faz para ganhar vida, para pagar as contas? Vamos lá. Bom, eu sou o Josh, sou proprietário da Cinevício. É uma locadora e distribuidora de mídia física aqui em Porto Alegre. A gente já tem 17 anos de estrada, né? Minha loja física já tem 17 anos de estrada, eu já tenho 20 anos de marca na O que internet. é mídia física, desculpa? Mídia física é uma coisa que as pessoas acham que está em desuso, mas não está em desuso, né? DVD, Blu-ray, CD, Aí temos que vinil. conversar, os home theater, essas tipo, coisas. Tipo isso? a gente tem lá o nosso espaço físico, que hoje também é um espaço cultural, que as pessoas podem utilizá-lo. Mas eu vendo pro país inteiro há muito tempo, assim. Tipo, Uau! é uma paixão minha, desde que eu me conheço por gente. Eu só fiz isso na vida. Quando eu era PA, eu era cobrador de locadora. Então, tipo, eu Uau! sempre me virei, assim. Então, tipo, esse é o meu negócio. E a loja tá lá, firme e forte. É um mercado de nicho, né? A gente obviamente, não vende mais tanto. Mas, por exemplo, tem muita coisa que as pessoas procuram, tipo, de filmes que não tem no streaming, não tem na internet para baixar, mas tá lá na locadora, no lugar onde as pessoas deixaram. Que E eu ofereço máximo! várias formas de acesso, tipo, para Olha, as isso aí pessoas poderem o acessar. arroba dele tá aqui. Uhum. Pegue o arroba e sigam, porque ele tem um público muito cativo. Eu vou te interrompendo, que eu sou dessas, mas o bate-papo é assim, sem mimimi aqui, né? Neste evento em que eu estive, ele tava maravilhoso, um traje de gala, assim, a lá George Clooney, tá, meu bem? Aí eu falei, gente, as pessoas gritavam o nome dele na sala de cinema quando ele entrava para fazer sorteio, essas coisas. Eu falei, gente, ele é uma celebridade. Pro teu público, tu é. É porque eu faço um trabalho muito de paixão, assim. Trabalhar com mídia física, trabalhar com cinema, é um trabalho de paixão, né? Para quem não tem, tipo, verba, que nem a gente, para poder produzir grandes coisas, botar produtos pro mercado, assim. E o meu público, ele vem se conectando comigo porque eles gostam da mesma coisa que eu. E eles me acompanham durante todo esse tempo. Então, tipo, as pessoas têm essa paixão pela locadora, ficou ali impregnado nas pessoas. E as pessoas colecionam filmes, as pessoas gostam de ir no cinema, então a gente faz muito um projeto de formação de público lá com a Cine, né? Eu converso com todos os meus clientes, a gente cria junto, a gente assiste filme junto, eu vou sempre em busca do que eles querem, do que eles precisam. E tem muito de amigos também, né? Tipo, que eu moro em Porto Alegre há 20 anos e eu criei uma relação muito próxima das pessoas, então tem muitos amigos também que me apoiam, que vão sempre aos meus eventos. Então é um público muito dedicado, é um trabalho que eu faço de coração e as pessoas entram nessa junto comigo. Eu brinco que, tipo, é um time Cinevício. É todo mundo, sabe? Todo mundo quer participar. Eu faço evento de rua, eu faço feira, eu faço o Oscar, o bolão do Oscar, que eu faço desde Maravilhoso. 2015, físico, assim, com o público. E todo mundo vai, todo mundo incentiva, leva a gente. Aham. Uau! Eu só fiquei sabendo desse evento este ano. E assim, foi uma coisa muito legal, porque, primeiro, né, teve toda a questão de tapete vermelho, teve toda essa coisa de viver ali espaços do cinema brasileiro. Acho que assim, o atendimento, o serviço, tu é bem detalhista, né? E eu acredito que quando a gente faz as coisas com propósito, é muito diferente. É. Porque tem gente assim que tá cheio da grana, que pode super colocar, mas não tem um propósito, não sabe onde enfiar o dinheiro, que nem eu digo, né? Então, assim, hoje, se eu for na tua loja, por exemplo, eu encontro filmes que daqui a pouco não tem disponíveis, né? Atualmente, e várias formas de assisti-los. Isso. 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 A grande maioria dos filmes que tem na loja, tu não vai encontrar no streaming, tu não vai encontrar para download, sabe? A gente tem muito cinema brasileiro, a gente tem muito cinema europeu, a gente tem muito filme clássico que não tem em lugar nenhum, porque é muito caro levar esses filmes pros streaming, né?
E aí tu vai lá na loja, tem o DVD, tem o Blu-ray, as pessoas podem assistir lá, elas podem sentar no nosso horário comercial, pegar um filme da prateleira, Máximo. assistir, viver o momento delas ali, ou elas podem reservar um horário só pra elas, elas também podem alugar os filmes. Não tem o aparelho, as pessoas podem alugar o aparelho junto com os filmes pra assistir em casa. Ou pode ir lá só trocar uma ideia. Tem muita gente que vai na loja porque quer rever um filme que foi marcante na vida dela. Sim, E aí, simplesmente, eles não têm mais DVD em casa, porque as pessoas acabaram, tipo, ó, não tem onde comprar, não tem onde alugar. Muita gente se acostumou com isso, né? Tanto que é muito sim. estranho quando fala, eu tenho uma locadora. A locadora ainda existe? Aham, é. Locadora ainda existe. A gente tava com uma chamada no cinema, que eu já começava a chamada bem assim, sabe? Você sabia que locadoras ainda existem? E a Cinevista é uma delas. A gente tá aí, firme e forte. Eu alugo, eu vendo, a gente funciona também como sebo, eu compro, troco. Uma coisa que é, tipo, super tradicional. Nossa. E, querendo ou não, a nostalgia vende, né? Hoje em dia as Vem. pessoas vão lá pra loja, às vezes, só pra sentir a sensação de estar numa locadora. Só pra resgatar Eu amava a locadora. só pra Eu era resgatar essa pirada em coisa boa, locadora. sabe? Aham. E é isso, aí eu divido minha paixão com o meu público, a galera gosta. Não, eu já vou até deixar o Otávio avisado que a gente vai gravar uma externa lá na loja dele. Por Eu vou escolher favor. um filme e vou viver essa experiência, porque eu acredito assim, tecnologia, mil coisas, acho que isso tudo é importante. Mas algumas coisas, elas nos conectam com algo que ou foi importante no nosso passado, ou marcou uma época, ou a gente, sei lá, deu um beijo com aquele filme, a Sim. gente foi no cinema, não sei o que, enfim. Eu acho que essa experiência a locadora te dava, porque tu tinha que assistir em 24 ou 48 horas, né? Tinha todo um lance. É. E eu lembro, assim, a minha prima chegou a ter locadora, mas hoje é uma coisa assim, tu vai lá, tu aluga, ou tu compra o filme, tu tem. Então, assim, até a tua dedicação, sabe? Eu penso como casal. Se eu disser, amor, vamos comprar um filme, vamos assistir, vamos alugar, ele vai dizer até quando dá para assistir. Porque daí, se ele quiser dormir, ele pode. Eu já não. Eu Sim. continuo com a memória da locadora. É. E o vício, né? De onde é que veio isso? Assim, veio da tua infância, veio de tu perceber alguém, assistir alguém fazendo isso, ou nasceu com o Josh? Cara, eu descobri minha paixão por cinema com 9 anos de idade. E foi com um filme de terror chamado Pânico, que é o Uau! meu filme de terror favorito. Sério? Agora, quando saiu o Pânico 7, a gente fez um away, assim, pra lançar. Eu sou muito cagalhona pra filme de terror. E ele é muito legal porque ele tem muita informação. Então, Tá, tipo, ele fala, metalinguagem, que a gente chama, né? E ele tá. fala dos filmes dentro do filme. Então, Ah, isso é tipo, metalinguagem. isso é Falaram do filme, metalinguagem, é tu tá, usar referências de alguma coisa dentro de um filme, tá. né? Então, tu tá conversando com o cinema conversando com o cinema. Uau! Resumindo assim, tipo, uma forma mais. Aham, aham. E aí, a partir daí, eu achei aquilo fascinante, assim. E aí, né, eu venho de uma família humilde e tal. Aí, eu trabalhava na locadora como cobrador depois do colégio. E o dinheiro que eu ganhava na locadora de comissão, eu alugava as fitas de vídeo pra eu assistir em casa. E aí, eu passava o final de semana Que inteiro assistindo filme. máximo! Então, tipo, Maratonando, né? Já maratonando. eu assistia TV, eu assistia tudo. Então, e eu morava no interior, a gente, obviamente, numa época que ainda não existia internet, um monte de coisa, né? Uhum. Ainda tinha TV a cabo. Então, era isso. E era minha paixão, assim, minha paixão, assim. Eu descobri muito cinema. Muito da formação que eu tenho hoje, como cinéfilo, vem muito da minha infância, assim, da minha vivência em locadoras. Então, eu acho até irônico eu acabar indo parar num lugar que eu sempre estive quando eu era criança, assim, que eu sempre fui Uhum. apaixonado. Uhum. E aí é isso. Aí hoje eu, tipo, obviamente que tu vai amadurecendo teu gosto. Eu continuo amando filmes de terror. Eu também aprendi a ser menos preconceituoso com muita coisa que eu não queria ver, porque tá em uma fase da nossa vida que a gente, eu não vou ver isso. Sim. Tipo a maioria das pessoas em algum momento da vida com o cinema brasileiro, né? A gente vive um Sim, ótimo momento total. hoje, mas Isso. o cinema brasileiro foi muito rejeitado. Aqui no Muito. Sul, Pá. principalmente, em Porto Muito. Alegre, a gente rejeita mais o cinema brasileiro e abraça mais o cinema argentino. Até acho que pela fronteira e tal. Uhum. Mas isso está mudando agora com o tempo, né? A gente está sendo indicado ao Oscar 2 anos seguidos, Imagina. então as pessoas estão redescobrindo essa paixão pelo cinema. E o nosso cinema, a gente faz muita coisa boa, né? A gente tem muito filme A bom que as gente tem pessoas muita não gente boa, a desconhecem. gente tem uma produção maravilhosa. Eu vejo assim, o que que eu vou te dizer? O Ainda Estou Aqui, que foi do ano passado, até hoje eu não assisti. Sério? Se tu me disseres assim, ó, Kelly, mas como? Tu tem preconceito com. Pelo contrário, eu amo. Por que tu não assistiu? Não sei, me deu uma. Assim, ó, talvez no trailer ali eu fiquei com uma coisa meio. Ai, deprê.
achei isso. Então, assim, mas é puro preconceito. Nossa, ele é A gente tem que se maravilhoso. Ele é emprestar. maravilhoso. Então, por isso, Ele é muito mais fácil de identificação do que o Agente Secreto. Já assistiu o Agente Secreto? também não. Aí Então, fica difícil de defender. viu? Eu sou horrível. Não, mas assim, eu até. Por que que eu quis trazer o Josh? Porque eu preciso, e eu me empresto muito aqui, né? Eu não sou somente a apresentadora do Afrodite, a idealizadora e tal. Eu trago, assim, pessoas que possam me deixar com mais do que quando chegaram, né? E é sobre isso, porque eu sempre pensava. Assim, tá, tinha esse preconceito quando a gente era, né? Aí porque tinha ditadura, tinha um monte de coisa, a gente tá falando lá atrás, né? Aham. Claro que tu é bem mais jovem que eu, mas assim, né? A gente sabe que rolou isso. Hoje não é por isso, porque eu fui a louca do Paulo Gustavo, maratonei todos e continuo, já assisti 200 mil vezes. Só que a comédia é uma coisa. Eu acho que falta eu me emprestar para assistir outros estilos porque, assim, por exemplo, eu sou. O Wagner Moura, pra mim, é um cara Ele é que ele sensacional. tá num grau, assim, que é inenarrável, sabe? Aí tu me perguntou por que que tu não assistiu? Pois é. Ou seja, mas também é um pouco de ignorância da minha parte, tu não É, acha? é um pouco tipo, de preguiça, talvez. Que as pessoas, tu vai sempre acabar vendo aquele filme que, tipo, que tá mais à frente dos filmes que tu tem interesse. Que nem eu, que eu, tipo, tenho uma programação no cinema, eu tenho uma ordem de preferência. Hoje um pouco menos, porque às vezes eu vou pra umas cabine, eu assisto uns filmes antes de todo mundo, então eu acabo tendo umas oportunidades que eu não tinha Tá. há um tempo atrás. Mas sempre existe uma ordem, sabe? Mas eu sempre boto o cinema brasileiro bem à frente, assim, tipo, tá saindo muito filme bom, e a gente tem muito cinema original. Tipo, agora a gente tá vivendo uma fase meio de cinebiografias e filmes baseados em livros, porque comercialmente isso é muito bom, né? Tipo, Uhum. vende. Vende. Mas tem muito cinema original, tem muito cinema, tipo, O Agente Secreto é um filme original. E O Agente Pois Secreto é, é como tá? interessante que é um filme que ele se passa durante a ditadura, durante o regime militar, mas em nenhum momento isso é citado no filme, e as pessoas já chegam jogando pedra, achando que o filme fala sobre isso. Ao mesmo tempo tem um monte de gente que acha que tá vendo indo ver um filme de ação. E é um filme, é um Uhum. drama sobre memória, sobre um cara que vai em busca do passado dele, da história da mãe dele. Então ele é um filme muito profundo, muito bonito, mas tu precisa abraçar essa narrativa, até porque ele é muito Claro. geolocalizado, por se passar em Recife também. Então, tipo, tem Uhum. muitas coisas que às vezes não conversam com a gente, mas que tu tem que abrir teus caminhos e perceber aquilo como cinema, como obra, entendeu? O Ainda Estou Aqui é um filme mais fácil de identificação, porque é um drama familiar, todo mundo já... Alguém tem um marido, filhos, família, e aí é sobre isso o filme, né? Que é Uhum. sobre uma perda familiar, sobre como a mulher ficou devastada com o sumiço do marido, que depois a gente sabe o que aconteceu, né? A gente conhece a história real. E como ela lidou com aquilo, então é uma identificação mais fácil, independente de se for homem, mulher, qualquer pessoa, tu Sim. vai te identificar com o sentimento dela. E a Fernanda tá maravilhosa naquele filme, então Sim, não, ela realmente é um monstro, né? Eu digo que ela é ela é incrível. Eu muito achei muito boa. injusto ela não ter ganho um Oscar. Nossa, eu fiquei louca também. Muito Quando injusto, eu muito injusto. assisti a transmissão, eu pensei assim, não, o filme ganhou, com certeza ela vai ganhar, porque assim, não, é que ali rolou um negócio, e eu não sei como é que tu vê essa questão do Oscar, tá? Tu que é um cara, eu posso chamar de especialista, porque eu me considero uma ignorante. Depende do ponto de vista. Mas é isso Mas aí. assim, um cara que consegue ter críticas Uhum. sobre as coisas é diferente de uma mulher como eu, por exemplo. Então, assim, ó, naquele ano, né, ano passado, em 2025, é, ganhou só aquela coisa lá da guria, que eu não vou lembrar o nome. A Mick Madison. Isso. Uhum. Ela foi atriz, aí foi o melhor filme, acho que o melhor filme, né, porque é americano, se não me engano. Eu sou um zero à esquerda. Mas eu quero dizer assim, cara, tudo bem, o pessoal vibrou, né? Porque igual ganhou o filme estrangeiro e tudo mais. Mas não é somente sobre isso. Eu acho que ainda existe. Tu concorda que existe um preconceito com atores, atrizes brasileiros? Porque eu não vejo isso com Javier Bardem, né? Que, aliás, lindo, time maravilhoso. É que a Fernanda chegou como uma total desconhecida no Oscar, né? Ela ganhou o Globo de Ouro, mas ela não é. O Wagner já era conhecido lá fora esse ano. Então, Uhum. tipo, ela chegou como uma total desconhecida. Existe uma coisa que na academia, que são, tipo, milhares de votantes, que os filmes, eles têm que assistir tudo, mas eles não necessariamente assistem tudo. Um dado sobre o ano passado que explica muito, muito por que que a Fernanda não ganhou é que 25% dos votantes da academia votaram em filme estrangeiro. Então, se tu parar para pensar, 25% da academia assistiu os filmes estrangeiros. Então, somente 25% assistiu à interpretação da Fernanda.
A Nora, que ganhou, e a Mick Madison, ganhou porque ele, tipo, é um filme americano, ele já tava ganhando premiações de pares, que a gente chama, né? Que é, tipo, Sindicato dos Atores, Sindicato dos Roteiristas. Eles Tá. já estavam ganhando esses prêmios, então, tipo, vem sendo carregado. Então, chegou no Oscar com força, porque os pares, que é, em sua maioria americanos, que eles votam na academia, apesar dela estar hoje um pouco mais abrangente, mais espalhado pelo país inteiro, pelo mundo inteiro, desculpa, Uhum. votou para Nora ganhar. Então, essa é a explicação de por que a Mick Madison ganhou. O que teoricamente teria acontecido no ano passado seria a Demi Moore ganhar. Mas aí a gente entra Ô, mas aí a gente entra no lugar de tipo filme de terror indicado ao Oscar. sim. Esse ano a gente teve uma mudança, né? Que a atriz do Hora do Mal ganhou o prêmio de melhor atriz coadjuvante. Então, melhoramos. E Pecadores esteve lá, Michael B. Jordan ganhou o Oscar de melhor ator por um filme de terror, por mais que ele seja um drama de terror, que tem uma crítica Sim. social. Ele ganhou um Oscar por um filme de terror. Então as coisas estão mudando gradativamente. E para isso tem que estar muito atento, né? Porque assim, ou tem que ser literalmente um cinéfilo, você tem que ser apaixonado por isso. Porque o que que eu sou? Eu sou uma pessoa que eu gosto, eu me empresto, mas assim, aí eu me empresto até ali, chega uma hora que dá ranço. Mas isso tem aí questões que eu acho que muita gente vai se identificar. Ai, porque tá, não é o meu caso. Eu, não, eu vou dizer assim, ó. É filho, papagaio, periquito, cachorro, marido, não sei o quê, nananá, eu não consigo parar para assistir um filme ou, assim, agora eu vou me entregar para o filme. Eu tenho esses momentos, eu crio, na verdade, esses momentos, isso é bem importante, que às vezes eu recebo uns comentários assim, ah, mas é muito fácil, né? O fulano, teu marido deve te ajudar, o fulano... Não interessa, se ninguém me ajudasse, eu ia criar o meu momento para assistir meu filme. Mas eu tenho filmes, assim, ó, nem todos os musicais eu amei, e eu sou bailarina, né? 18 anos de balé, isso é uma coisa que eu carrego, mas eu acho que é tentar interpretar, e nem todo mundo nasceu para isso. Assim como nem todo mundo nasceu para comunicar, nem todo mundo Sim, sim. nasceu para, né? E tá tudo bem. O que eu acho é que a experiência que tu criaste este ano, eu não sei como é que foi no outro ano, foi diferente, muito diferente. Eu comecei. Tu quer que eu conte um pouquinho da história do Claro, Oscar? por favor. Então, o Bolão do Oscar, como apaixonado por cinema, durante esse tempo todo da minha vida, eu fui encontrando amigos que também são apaixonados por cinema. Então, eu comecei ele, tipo, em casa, com os meus amigos, a gente fazia apostas valendo chocolate, cada um leva uma porcaria, é o que a gente chama. A gente faz isso ainda no Globo de Ouro. O Globo de Ouro, só que eu faço na loja, eu deixo os clientes aparecerem se eles quiserem. Mas a gente faz isso ainda, tipo, a gente leva uma porcaria, e a pessoa que mais acertar os vencedores ganha a porcaria. Eu fui fazendo isso durante muito tempo. Tipo, Tá. de 2010 a 2015, 2014, eu fui fazendo com os meus amigos, até que me deu um estalo. Vou levar para um local físico, vou fazer com clientes da loja. Aí eu comecei num restaurante ali perto da loja. Era buffet livre, essas coisas bem basiconas, R$ 20 o buffet, as pessoas, e era 50 lugares. E lá já começou bombando, né? Aí depois eu aumentei para 100 lugares e foi indo. Aí no ano passado, como a gente ainda estou aqui, eu encontrei uma cervejaria e eu fechei a cervejaria para o meu evento. A gente colocou 150 pessoas ano passado. E foi incrível, foi sensacional, assim. E foi um ano pós-enchente também, porque a loja tinha passado pela enchente, então a gente passou por um processo de remodelação. Eu comecei a Uhum. colocar alguns projetos grandes que estavam em stand-by, né? A enchente, de certa forma, serviu como um empurrão, e aí eu fiz o evento muito maior. E aí, no final do ano passado, surgiu a oportunidade de fazer uma parceria com a Cine System, que é o cinema do Luffy, que inaugurou lá, do Bourbon, que já era um parceiro nosso antes, quando era espaço de cinema. Uhum. E fui ali abrindo os caminhos, mostrando quem eu era, sabe? Fiz algumas coisas com eles, assim, falei, tipo, comecei a ser convidado para uns eventos em outras cidades, São Paulo, fui para Expo Cine. Então, tipo, tava ali, eu tava me mostrando, tipo, a gente. E eu sou movido por paixão, por formação de público. A minha questão não Uhum. é, tipo, não vou ganhar dinheiro. O dinheiro que eu ganho é o suficiente pra viver, sabe? Tipo, eu vendo DVD, Aham. cara. Aham. Não vou ficar rico e não tenho essa ganância. Não é a minha intenção. Quero fazer um negócio pra me divertir, pra levar meus amigos, pra levar meu público. Vou propor pro cinema. Aí comecei a me aproximar deles, comecei a me dar bem com o pessoal que trabalha lá. E olha, eu tenho esse evento aqui, ele é um case de sucesso, que ano passado foi absurdo. Vamos fazer na sala de cinema? Aí eles aceitaram fazer. Tipo, fechei, tudo sob o meu comando, assim, tipo, tudo do meu bolso, assim, sabe? Alimentação. E o Bolão do Oscar a gente tem comida e bebida liberada todos os anos. Uma Sempre delícia, foi. gente, uma delícia. Sempre foi, desde o início. E fora que eles tinham as salas VIPs, né? Então ia ser a experiência do ano. E pra mim sempre foi um sonho fazer na sala de cinema.
Tipo, pra mim é o lugar onde eu sempre quis estar. Aham. Tanto que agora, tipo, eu não tenho nem como voltar pra trás. Eu ia dizer, agora é daqui Ou eu pra entrego frente. aquilo ou eu entrego mais. Só que, tipo, os planos já estão bem maiores, né? Sim. Mas vamos com calma. Uma coisa de cada vez. Tem muita coisa pra acontecer durante Isso. o ano. Aham. E aí a gente colocou. Aí eu fechei, aí eu consegui esgotar uma sala. Só que eu esgotei uma sala só com o público da Cinevício. Eu não fiz publicidade, eu não divulguei para influencer, eu não investi. Eu já tinha os meus convidados ali em off, mas eu fiquei segurando para quando eu tivesse uma segunda sala, quando eu pudesse abrir uma segunda sala. Foi um trabalho muito estratégico, meu e da Fernanda, que é da minha equipe e tal. A gente planejou muito para que a Cinevis consegue vender. Se a Cinevis botou 150 pessoas ano passado, a Cinevis consegue botar 140, que é a capacidade de cada sala, Tá. já numa sala. A gente vendeu, aí quando eu esgotei a sala, vamos abrir uma segunda sala. Aí sim que eu mandei para imprensa, aí sim que eu comecei a divulgar, aí sim que começou a chegar em mais pessoas. Então foi um trabalho, e aí, tipo, pô, a gente botou 260 pessoas, cara. Sim, foi aí que chegou em mim, É, porque senão talvez eu nunca tivesse te conhecido, nunca tivesse conhecido o teu trabalho, acho que é a tua paixão, né? Porque assim, a gente precisa, nessas trocas, eu sempre falo que a gente precisa aprender. Se a gente tiver que ensinar alguma coisa, o outro tiver que aprender com a gente, legal. Mas assim, eu saí tanto de lá, eu saí assim, o meu marido não ia, é, né? Aí, na última hora, eu falei, não, Josh, mas olha só, daí tava esgotado, tá esgotado. né? E aí, só que como eu já tinha comprado para mim, enfim, daí tá, tivemos lá um jeito e tal, mas não é sobre isso, é que o meu marido ficou, na última hora, ele falou, mas será? Ai, não sei. E ele adorou a É, experiência. Eu acho que isso também é levar pessoas, né? quando tu me chamou, a gente já tava com os ingressos esgotados oficialmente, porque o cinema me pediu para dar uma diminuída. Aham. Tipo, a gente tinha capacidade de botar 275 pessoas nas Até duas porque tu tinha salas. toda uma entrada, tinha tapete vermelho para o pessoal fazer É, a foto. gente tinha a possibilidade de colocar 275 pessoas, o cinema queria colocar no máximo 220. E eu taquei 260. Porque Adoro dos meus. foi o primeiro grande evento do cinema, com uma demanda de público muito alta, do Luffy, no caso, né? E com esse serviço de atendimento ininterrupto. Porque, Gente, tipo, maravilhoso isso, eu vou eles te tinham que falar. servir comida e bebida para as pessoas o tempo inteiro. Esse era o nosso A combinado, que gente foi assim deitadinho lá sempre. na poltrona aqui, ó, e vinha nacho, e vinha não sei o que, Aham. e pizza, e é uma Né? E delícia. a gente preparou um cardápio, a gente teve as opções vegetarianas. Teve muito bastidor até chegar nesse lugar, sabe? Tipo, tava tudo ali, mas tu via, eu não parava na sala. Eu ia Não, pra trás pro bastidor, porque eu tinha que manter controle sobre aquilo. Porque, querendo ou não, o evento era meu. Eu estava, óbvio, tipo, leva o teu nome. nossa, o cinema, assim, ó, muito parceiro. Foi muito legal. Agora eles entenderam o tamanho do nosso evento, o tamanho do Sim. Bolão do Oscar. Então, acho que pro ano que vem, provavelmente eu devo manter a parceria com eles. Não, e no mínimo os 275 ninguém vai chorar. E eu acho, segundo, se depender deles, a gente vai botar mais salas. Acho bem de bom tom, E aí eu né? quero ver me dividir em 3, 4 salas, imagina. Bom, mas Não. daí, né, amor, é que nem eu falo, a gente Tendo faz. Brasil ou não tendo Brasil no Oscar, o evento acontece, eu faço ele com paixão, a galera vai ser divertido. E aí tem toda essa pegada de ter o tapete vermelho, de ter É muito tudo isso. Ter legal. o Oscar lá para as pessoas tirarem É fotos. maravilhoso. Eu fiz foto, postei. Foi assim, realmente uma experiência inenarrável. Uma coisa legal, assim, tinha drinks que não eram alcoólicos, mas tu tinha a opção de comprar os drinks alcoólicos. Aí, assim, o pessoal do Luffy também foi muito legal, que tipo Não, assim, não, galera, mas a gente faz, o que tu quer beber, nananá. Nos intervalos ali, dava tempo de ir tranquilo no banheiro, curtir, papapá. Não era uma coisa assim, foi muito leve, e eu tô te falando isso como, assim, ó, eu sou uma mulher muito chata, muito exigente. E eu achei assim, ó, eu não tenho nada para falar do teu evento, a não ser que a gente não conseguiu a conversar, gente não consegue, a gente falou que a gente ia que a gente ia conversar, ia conversar, gravar alguma fazer coisa. vídeo e tudo mais. Não Eu não consegui rolou. conversar com quase ninguém, assim, conversar de parar pra conversar. Eu conseguia Claro, cumprimentar, falar com as mas assim, pessoas. isso é legal também, porque tu tava inteiro. Quando eu fui embora, eu passei, tu tava num cantinho com duas pessoas. Uma mulher, que deve ser a Fernanda, imagino eu, Não não sei, sei. não Tava sei. bem num canto e com um rapaz, cada um de um lado. E tu tava ali, mexendo e olhando um papel e organizando aqui, fazendo ali, mexendo no celular. Quem tá inteiro é inteiro. Então, assim, acho que uma das. Eu não sei se tu concorda, mas uma das palavras que te define muito é essa. E que combina muito com Afrodite, que é essa intensidade, né? Sim. No que tu fazes. Não tipo, eu foquei, assim, sabe? Tipo, é o bolão do Oscar da Cinevício, é o evento que a gente faz
vai dar certo, mas a gente sabe como fazer. Então a gente ficou entregue ali e corre pra lá e corre pra cá e tipo, e a minha equipe é composta pelos meus amigos de vida, assim, meus amigos da vida inteira. Melhor E coisa. eles me abraçam juntos, tipo, eles não recebem para estar ali, eles estão ali junto comigo, né? Então, tipo, Compraram a proposta eu pra não ti. seria nada sem eles. Tipo, eu tô ali, sou anfitrião, sou organizador, sou idealizador, mas eu tenho eles por trás, assim, tipo, desde o meu amigo que tava pegando os balde durante o sorteio, ao meu amigo que tava fotografando, a Fernanda que tava fazendo as redes sociais, a Carol, minha amiga, que tava computando a votação, porque o nosso bolão, as pessoas fazem apostas, e Uhum. nessas apostas, os 5 pessoas que mais acertarem ganham prêmios. E esse ano a gente tinha um prêmio surpresa, que eu deixei para revelar só na hora, que além de todos os prêmios que a gente já dá aqui, os prêmios eles têm que conversar com a Cinevisto, né? Tu viu que a gente deu aparelho de Blu-ray, DVD, vale Eu amei, compras, ganhei dois. O kit. meu marido ganhou um balde, eu ganhei o outro. Eu adorei que o meu filho precisa pros Lego É, dele. Amei, já ficou uma coisa da história. isso é legal. A gente já E guarda uma o cinema lembrança. nos deu um ano de cinema grátis, né? Um ano de cinema Uau! grátis pra vencedora, porque foi uma menina que ganhou, né? Que massa! Sensacional, foi sensacional. Sensacional. É uma coisa que Sensacional. a gente meio que perdeu E também, também né? a gente deu muitos vouchers do Luffy, né? Porque é um espaço novo pra galera conhecer. Então, tipo, joga Maravilhoso. machado, joga boliche, vai no arcade. Aham. Os pais podem ficar bebendo, podem tocar o louco e os filhos podem ir lá, né, fazer acontecer, que é muito importante, É. assim. E é legal que, tipo, eles estão abrindo as portas, falando sobre o Luffy, né? Eles estão abrindo as portas pra mim, que sou pequeno, de certa forma, mas sou grande dentro Uhum. do meu público, que é o que eles precisam. Eles precisam de público, né? Eles precisam de repercussão, de público de cinema, afinal é um cinema. Eles estão abrindo as portas pra mim, a gente tá fazendo eventos bem nichados que tu não veria num cinema de shopping. Por exemplo, 2 semanas atrás a gente exibiu um curta-metragem de um pessoal aqui de Porto Alegre, de entrar em contato comigo, a gente levou o curta deles pra lá, fizemos uma estreia num cinema grande de shopping, Aí sabe? tu nem me convidou, né? Bah, que É que era um bacana. evento deles, eu ajudei, Ah, eu fiz a tá. ponte. Perdoei. Eu estou sendo o curador, eu faço a ponte pra Não, mas galera levar maravilha. seus filmes. Se tu quiser, tipo, fazer um evento com as tuas amigas, fazer uma coisa, tipo, eu posso fazer a ponte pra ti. Aí agora, nesse sábado, a gente tem Super Xuxa contra o Baixo Astral. Ah, eu Tu vi! viu? Vai ser Tudo! sensacional. É, vai ser muito legal. E é Tudo! um filme que foi remasterizado de uma cópia perdida. Então, tipo, ele é um parte da história do cinema brasileiro, ele é super importante para as pessoas Com daquela época. certeza. E aí ele foi remasterizado pelo Canal Brasil e a gente teve a possibilidade de trazer pro cinema. E ninguém trouxe em Porto Alegre. Eu pensei, vamos lá, Cine System, vamos fazer. Eles foram lá, arrumaram um filme para mim. Tá lá, vamos fazer. Isso é sobre credibilidade, né? Uhum. Agora a gente tem uma pré-estreia do Michael, dia 21. E a Uau! gente vai ter uma presença de um cover de Michael Jackson lá, que eu tô trazendo. Então eu tô envolvido com eles nesses projetos. A gente tem algumas ideias, assim, já pra durante o ano eu vou fazer alguns eventos com eles. Também vou fazer meus eventos lá da Cinevício. Tá todo Claro! mundo convidado. Em junho eu vou fazer uma festa de São João, na frente da loja, com exibição de filme ao ar livre. A gente faz cinema de rua. Ai, me Então conta é... então, deixa aqui pro pessoal onde é que fica a tua loja. Minha loja fica na Padre Hildebrando 656, ali no bairro Santa Maria Gorete, perto do Bourbon Assis Brasil. É Ah, fácil de chegar, é só botar no Google ali Cinevício com 2 N's, tu nos encontra. E a gente vai divulgar os eventos, né? Tipo, meu bairro, ele foi muito atingido pela enchente. foi, né? Ali a parte baixa. Toda a minha Aham. região ficou embaixo d'água, a minha loja era embaixo, eu perdi 40% da loja durante a enchente. A gente só foi reinaugurar em outubro de 2024, né? A gente ficou 20 e poucos dias embaixo d'água. E meu bairro ficou meio largado, que é o bairro que sempre alaga na cidade e o bairro que Uhum. as pessoas que Uhum. esquecem que esse bairro existe. Então, no ano passado, eu pensei, um ano depois da enchente, em maio, meu bairro nunca teve nada, vou fazer um evento de rua. Aí eu fiz uma festa de rua para a comunidade, com exibição de um filme. A gente exibiu um filme brasileiro chamado Capitão Astúcia. E para tu exibir um filme, tu tem que ter direitos. Então, tipo, diretora, produtora deixaram eu exibir o filme. Então, isso é muito válido para mim, que sou apaixonado por cinema. Isso é um reconhecimento de Claro. marca, um reconhecimento de É trabalho. lindo, é E lindo. aí eu pensei, vou movimentar toda a minha comunidade. Chamei desde o pessoal que faz artesanato, o pessoal do brechó, a cervejaria do bairro, Isso o aí. hambúrguer, e botei todo mundo na rua. Fechei a rua, fiz Que um é evento tipo de uma rua. coisa, que é até uma cultura americana de fazer nos parques, E né? meu Essa bairro coisa. nunca teve isso. Então foi a primeira experiência. Arrasou. Sucesso, o bairro não estava preparado, e aí foi lindo, porque aí as pessoas pegavam as cadeiras, sentavam na calçada, ficavam interagindo, teve gente que se reencontrou, morava no mesmo bairro, se reencontrou anos depois, então Aham. isso me encheu de vontades. Aí eu fiz um evento de Natal, pela primeira vez o Papai Noel chegou no bairro, no meu bairro, visitando as crianças do meu bairro, fiz a mesma coisa, um evento de rua, fechado, com barraquinha, só não teve filme dessa vez, o filme vai ser sempre no meio do ano, eu vou acabar virando tio do Papai Noel, né? Ui, ai, adorei. Mas sabe, Josh, que assim, ó, conversa, o teu propósito, a tua personalidade, o teu jeito conversa muito com o estilo do Afrodite. Então, assim,
Me convide sempre que tu Darei, quiseres. com certeza. Vai ser um prazer, porque eu morei muito tempo no Sarandi e é tipo ZN. isso, na ZN, ZN, por né? favor. O Saranda querido, que eu chamo com muito amor mesmo. Então, o que que eu acho, né? Acho que quando a gente faz essa diferença, e uma coisa legal, um recado aqui, que a gente estava falando um pouquinho antes de começar, é que não é sobre o número de seguidores que tu tens, mas sim sobre o engajamento. Então, assim, com o número de seguidores do Josh, alguém que olhe os preconceituosos de plantão, que não são poucos, não imaginariam, essa é a palavra certa, a conjugação certa, né, que ele lotaria 2 salas de cinema, como ele lotou, com, assim, ó, luxo, poder e glória. Maravilhoso. Josh, tu serás sempre muito bem-vindo aqui. Essa é a tua casa também. Tem coisa para anunciar, tem coisa para falar, tem que dizer o que vai ter, tem evento para contar. Por favor, venha. O Afrodite é a tua casa. Muito obrigado. Quero te agradecer, deixar esse gostinho de quero mais. Sigam lá, Cine Vídeo com 2 N's, Cine Underline Vício. Eu falei vídeo, né? Vício, Cine Vício, Cine com 2 Aqui é todo N's. mundo de vício, né? Ó, a camiseta dele aqui já Tá tá aqui. no merchan, né? E acompanhem isso, revisitem coisas. Nem sempre é sobre o futuro. Muitas vezes é sobre uma memória afetiva do teu passado e que tu reencontra lá na Cine Vício. É isso aí. Então, meu bem, muito obrigada. Muito obrigado. Um brinde a nós. Sucesso para nós. Sim. E muito obrigada por ter aceitado o meu Eu que convite. agradeço. Muito obrigado a todo mundo. Espero vocês lá na Cinevício em breve. Espero vocês nos eventos da Cine. A gente tá aí para compartilhar cinema, né? Compartilhar cinema que é a nossa paixão, levar as pessoas, levar cultura, levar diversão, informação, eventos de rua que são super divertidos, movimentar Amei a comunidade. Fico muito feliz, muito obrigado pelo convite e te espero nos meus próximos eventos. Te espero lá na loja para gravar um Cine Lovers. Boa. A gente tem um quadro chamado Cine Lovers nas nossas redes, Olha. que tu indica teus filmes favoritos, já vai pensando nisso. Uau! Quando for lá me visitar, a gente grava junto. Combinadíssimo. Então, ó, aguardem que a gente vem. Gente, obrigada, tá? Um beijão para vocês. Não esqueçam, fiquem com as memórias e acompanhem a Cinevício e o Josh, porque ele é um cara demais. Beijo e até o próximo episódio.